Olá pessoal, nós vamos prosseguir então agora com o vídeo 2 sobre pontes com vigas pré-moldadas, né, concreto, dentro da disciplina, né, de Projeto Integrador 2. Então a ideia dessa segunda parte é construir o desenho da nossa viga, do exemplo que a gente estava trabalhando, né. Então a gente tinha pensado no problema que vocês vão ter que resolver, que é o problema do projeto. Vocês têm um vão de 30 metros, e nós estamos fazendo um exemplo semelhante aqui só com um vão de 25 metros. Então, no primeiro vídeo, a gente usou aqui o vão teórico, como se fosse um vão teórico de 25 metros, mas na verdade os 25 metros seria de eixo a eixo, de pilar, né? de apoio. A viga vai ficar um pouquinho para dentro aqui, né? Em cima da viga travessa. Acho que a gente tem aqui um desenho do posicionamento dela, né? Então a gente tem uma folga de 10 centímetros e anda mais uns 40 centímetros até chegar no apoio, né? É isso que está colocado aqui, ó. Anda com 20 mais 20 aqui para chegar no eixo do aparelho de apoio que a gente tem aqui. Então, para a gente calcular o comprimento teórico da viga, o comprimento teórico, na verdade, é desse meio do neoprene até o meio do neoprene no outro apoio, né? Então, a gente precisa tirar dos 25 metros, que o 25 metros é do eixo da travessa ao eixo da travessa seguinte. Então, o nosso comprimento de vão teórico, na verdade, seria os 25 metros, menos 10, né? Porque eu tenho 5 de um lado e 5 de outro, e menos 80, tá? Então, no caso aqui, por exemplo, que a gente tem um vão de 25 metros, então nós teríamos 25 metros, né? De vão, tira 10, por causa do afastamento entre as vigas, e tira 80, né? Que é 40 de cada lado. Então fica com um vão teórico de 24,10, tá? A gente usar 24,10 aqui para pré-dimensionamento não vai alterar nada praticamente do que a gente já tinha feito antes com 25, tá? A gente põe 24,10, pediria uma altura total de 1,34. A gente está adotando a mesma coisa de 1,40, com a laje de 20 vai dar uma viga de 1,20 m. O resto não altera em nada a quantidade de vigas, nem o resto da seção transversal. Tá certo? Então aqui agora já é o comprimento porque aqui na verdade é o vão teórico da viga. E o vão teórico não é o comprimento da viga, né? Ok? O comprimento da viga seria quanto? Seria os 25 menos 10. Então dá 24,90, tá certo? O comprimento da nossa viga a ser construída aqui. Ok? Bom, então vamos começar a construção aqui. A gente pode... esse desenho já está na própria planilha, inclusive aqui, que foi feito. Ó. Mas nós vamos só aproveitar e fazer esse desenho aqui. Mas ele já está colocado aqui embaixo na planilha para essa solução, né? Então vamos lá. A gente tem a altura da viga com 1,20 m, né? Que foi determinado aqui pelo pré-dimensionamento, tá? Então, faz essa linha aqui, 1,20 m, ok? Marca aqui um ponto, um eixo aqui, seria o eixo da viga. Então, no nosso pré-dimensionamento, a gente tinha uma mesa superior de 1 metro. Então, vamos fazer aqui os limites dessa mesa superior, 1 metro, né? E a mesa inferior foi de 60. E a alma de 20, tá? Então vamos lá, 0,10 0,10 para definir a largura da alma aqui de 20, tá? Né? E agora vamos fazer a mesa inferior, então ela vai ter 0,30 para cada lado, que vai ser com 0,60. Ok? Então vamos definir logo aqui a largura da mesa inferior. Ela vai subir, pelo que tinha sido, né, combinado, 20 centímetros e 10 centímetros, que seria as relações fixas, né? As relações padrão, as alturas padrão aqui para o talão inferior. 20 mais 10. Offset aqui, ó, 0,20
mais 0,10. Ok. Então a gente vai fazer aqui o nosso fechamento aqui, a mesa inferior. Pronto, né? Então agora vamos ver na mesa superior. A mesa superior tínhamos combinado de fazer também esses parâmetros fixos aqui, 10 e 5. 7, então seria, porque ela vai ser complementada depois pela laje de 20. Né? Então nós teríamos 0,10, 0,05. Aí 0,05. Pronto. Então a gente construiu então aqui agora a nossa mesa superior. Só tirando as linhas extras aqui. E com isso temos o perfil. Seção transversal, né? Corrente. Bem definido aqui. Então, confirmando a altura 1,20. Mesa superior 1 metro. Mesa inferior 60. E largura da alma 20. Bom, aí agora a gente pode fazer a elevação da nossa viga. A gente faz a elevação e faz a planta baixa dela. Então a gente viu que a viga vai ficar com 24,90, tá? Por quê? Porque vai tirar 10, né? Que ela tem uma folga, 25 é de eixo a eixo de viga traversa. Então, se ela vai ficar, vamos desenhar só a metade dela. Então, se ela tem 24,90, quanto que seria, né? Até a metade. Seria 12,45. Ok? 12,45. E é o que deve ter sido colocado aqui como comprimento total dela, 24,90, exato. Então vai dar 12,45, né? Então 12,45, para que a gente possa construir a metade dela aqui, ok? E aí depois a gente duplica, né? Então vamos lá, vamos marcar essa linha. Aqui na nossa elevação. Depois esta linha. Depois aqui inferiormente vamos ter esta mudança de plano. E aqui embaixo essa outra mudança de plano. Então tem que ser representada aqui na nossa elevação, né? Muito bem. Agora, como a gente viu, ela vai ter na extremidade uma seção diferente, com 1 metro de extensão. Como é que é essa seção? Essa seção, ela tem a largura igual à da mesa inferior. Então, essa linha aqui vai subir, ó, até encontrar a mesa superior, né? Então, isso aqui desaparece e a seção passa a ter, então, agora uma largura aqui de 60. Isso vai ser importante para a acomodação das placas de ancoragem, dos cabos de proteção que a gente vai usar.
E até onde vai essa seção? Ela vai a 1 metro. Portanto, ela vai constante aqui, ó, né? Agora é importante marcar que não vai ter nesse trecho mais. Essas duas linhas desaparecem, né? Porque aqui está tudo reto. E aqui, essa linha também aqui vai mudar de posição, ó. Ela estava aqui, ela vem para cá, subiu, né? Então ela vem para essa posição agora aqui, ó. Ok? Muito bem. Agora vamos definir o ponto do apoio. O ponto do apoio é 40 centímetros a partir da face da viga aqui, ó. Né? Então aqui a gente fica com 40 e aqui com 60. Ok? Então, o vão teórico, vamos apagar aqui, ó. O vão teórico, ele é, como a gente já tinha visto, os 24,90, que é o comprimento da viga total, né? Menos 80. Então ele é 24,10, tá? Agora, normalmente a gente vai com essa, vai ter uma mísula de transição, né? Porque a seção não fica assim, muda bruscamente, ela muda com um desenvolvimento linear, né? Essa mesa, ela vai, essa alma, né? Ela vai enlarguecendo até chegar nos 60 ao longo de um comprimento. Então, o ponto do final é 1/10 do vão. Então, se o vão teórico está com 24,10, então esse ponto onde ela vai parar é 2,41 aqui, ó. Tá? Que é 1/10 do vão. Essa distância aqui. E essa distância aqui, que eu acho que é o que está cotado aqui, ó, é o LV sobre 10 menos 60, né? Aqui, ó, LV sobre 10 menos 60. E já deve estar atendida aqui, ó. Quanto é que está aqui? 1,81. Vamos ver se atende, ó. O LV, que é o comprimento teórico, é 24,90. Não, é 24,10, né? O vão teórico, 24,10. Dividido por 10 menos 0,60. 1,81. Exatamente o que tem aqui, ó. Então aqui é o trecho em que a mísula vai, essa alma vai crescer até chegar nesse ponto. Então o que é que vai fazer? O que é que vai acontecer aqui, ó? Essa linha vai desaparecer, então ela vai caminhar aqui, ó, nesse sentido. Ok, constrói esse desenho aqui. E esta linha aqui também vai subir até encontrar ali, ó. Então ela vem para cá, ó. Então o desenho correto nesse trecho seria isso, ó. Ok? E essa situação. Pronto, agora vamos ver aqui. Essa linha é uma linha fictícia, só para definir o apoio, né? A gente pode, se quiser, colocar ela pontilhada aqui, ou tracejada, meramente para ela, não é representação de partes do desenho, né? Pronto. Apenas marcando aqui o ponto de apoio. Bom, muito bem. Então aqui, ó, falta só consertar no desenho aqui essas linhas, ó. Então aqui passa direto, né? Aqui vai passar direto também. E aqui passa direto o peso inferior. Então, na verdade, a cabeça fica assim. Aqui também, ó. Não tem isso, né? Tem isso, não tem isso, não tem isso. É meramente assim. Ok? Então, essa é a seção da nossa viga. Uma coisa que a gente pode marcar, é importante para a gente definir agora, é o furo do içamento.
Então vamos pegar o furo do içamento, ele vai passar aqui na alma da viga. Ó. Na verdade ele está nessa seção aqui, né? Ele está bem aqui, ó. Ele pode ser um pouco até mais acima aqui, ó. Então o furo do içamento é um furo que a gente vai fazer aqui passante, né? Para fazer a movimentação da viga. Então vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a partir daqui. Ele é um furo de 100 milímetros, portanto de 10 centímetros, né? Então seria aqui 0,10, ó. Ok? Então a gente vai pegar o eixo dele, ó. Vamos marcar como se ele tivesse aqui. Vamos pegar o eixo, né? Que seria 0,05 aqui. Então vamos marcar ele numa posição aqui que seria a 80 centímetros da face. Offset 0,80. Então ele vai estar bem aqui para içamento. E seria um furo de diâmetro de 10 centímetros. Pronto. Ok? Ele é o furo para içamento. Se quiser pode botar um pouco mais abaixo aqui para não ficar tão colado aqui com a mesa superior, certo? Vamos colocar aqui uns 2 centímetros aqui mais baixo. Pronto. Ficar não tão colado aqui com a mesa superior. Então nós estamos com que posição aqui desse furo em relação ao topo? Ó, 19,5. Em relação 100,5. Certo? E na horizontal, como a gente tinha dito, ele está 80 centímetros. Bom, haverá aberturas, como está até designado aqui, aberturas para passagem de armadura das vigas transversais, mas nós não vamos nos ocupar muito disso agora e vamos definir o desenho da viga como tendo, né, dessa forma, aqui por enquanto só representando essa posição do furo. Ok? Bom, vamos fazer agora isso aqui em planta. Então, em planta, a gente pode vir aqui, ó. Nós vamos definir a largura superior, né? Como seria esse desenho aqui, de 1 metro de largura. Que a gente passasse um corte aqui bem pelo meio. Então, na verdade, nós vamos ver mais cheio apenas a alma, né? A largura da alma. E aí, o que é que acontece? Nós vamos ter até aqui a seção plena. Daqui para cá, a seção vai ser a seção com largura de alma de 20. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui a nossa alma, então. Vamos marcar aqui o eixo dela. E ela tem essa alma, vai ter 20 centímetros, né? Então vai ser 0,10 com 0,10. E a alma vem até aqui. Tá? Bom, aqui ela vai enlarguecendo até chegar em 60. Mesa inferior, né? 0,30 então. 0,30. Estamos fazendo o desenho agora aqui em planta, tá? Então, ó, vem para cá.
Vem para cá, né? Que é os 60 centímetros. Pronto. Aí, aqui não existe, vamos apagar o eixo. Pronto, é isso que vai acontecer, né? A gente pode marcar com uma cor mais forte aqui, para dar uma... onde o corte efetivamente, né, a seção horizontal está passando aqui pelo meio da viga, né? Uma seção assim. Pronto. Se a gente quiser marcar aqui o furo, né? A seção do furo, ele está passante aqui e vai ter 5 centímetros para cada lado aqui. Né? Esse furinho aqui, ó. Ok? Esse desenho está aqui em cima, né? Aquele material que a gente tinha passado, é exatamente essa construção que a gente fez aqui agora. Bom, aqui podemos corrigir a posição do furo na seção. Acho que a gente desceu 2 centímetros aqui, né? Em relação a não ficar tão colado aqui na mesa superior. Então, a gente pode só corrigir ele aqui na seção transversal. Seria o nosso furo passante aqui. Né? Tá justamente dentro dessa seção maior aqui. Aqui, pessoal, tá obviamente, né, tudo aqui mantido, a altura da viga, tudo. Mero registro aqui, ó. Ok? Bom, para completar o desenho dela, então a gente faz o espelhamento. Pronto, né? Então ela está plenamente construída aqui. Aqui no meio também pode ser que tenha a necessidade, né, de usar a transversina no meio do vão. Então teriam essas aberturas para passagem de armadura dessas transversinas. Mas nós vamos discutir isso depois, né, no detalhamento do projeto. Bom, então você tem aqui a sua viga. E aí você vai montar, né, agora a partir desse desenho aqui, a sua elevação total da ponte, né? Quantos vãos vai ter, você vai montando, né? Você vai colocar, vigas estão separadas por 10 centímetros. Então, você vai colocar a próxima viga, vai estar aqui assim, né? Afastada de 10 centímetros aqui, ó. E assim você vai construindo sucessivamente a sua ponte. É só pegar essa viga aqui, copiar ela
e trazer para cá. Pronto, e assim você vai sucessivamente montando quantos vãos forem, como está, né, representado esquematicamente aqui. Esse sistema aqui está mostrando como que é nos apoios internos. Aí tem que definir aqui a sua viga travessa, que também já está definida aqui, né, em função desses valores que a gente já amarrou previamente aqui. A viga travessa também já tem uma seção definida. E assim vai sucessivamente montando até chegar à quantidade de vãos, certo? Bom, a última etapa então para verificação e confirmação, né, da viga seria a verificação da sua instabilidade lateral. E nós vamos ver agora que tem uma outra aba da planilha de pré-dimensionamento que trata desse assunto, tá? O que é isso? Quando a gente vai movimentar a viga, né, para colocar no local, ela vai ser então içada, como a gente tinha mostrado nos slides iniciais ali, por um tubo, né, que vai ser colocado aqui dentro, e a partir daqui ela vai ser içada tanto de um lado como do outro, pelo outro ponto aqui. Então nessa hora ela está com o peso próprio dela, então ela tem que ter uma certa rigidez lateral para não acontecer o fenômeno da flambagem lateral. O fenômeno da flambagem lateral ele é mais perigoso, né? Quanto mais esbeltez a gente tiver com relação à flexão lateral da estrutura. Ele é mais grave normalmente nos perfis metálicos, por isso que os perfis metálicos vêm normalmente sempre travados, né, lateralmente, mas também nas vigas pré-moldadas elas precisam ser verificadas. Eu vou passar só um videozinho do que seria esse problema da flambagem lateral, mais associado aqui à estrutura metálica, mas do ponto de vista conceitual, é a mesma coisa, tá? Então a gente vai ver esse vídeo aqui de flambagem, ilustrando, né, o que é a flambagem lateral, no caso aí de perfis metálicos, né? Então, tem um ensaio, ele vai aumentando a força. Então, a mesa superior vai ter compressão e a mesa inferior vai ter tração, para esse tipo de carga aí, ó. Aí, ó, o que acontece, né? A mesa superior quer flambar, a de baixo não flamba. O que acontece é que há então uma torção, né? Por isso é que chama de flambagem lateral com torção. Aqui uma visão superior do ensaio, vê que a mesa superior está querendo andar. Aqui um outro ensaiozinho de um perfilzinho metálico, você vai colocando peso, ó. Você vai ver que a mesa superior do perfil vai querer flambar lateralmente, pronto, até que tomba, né, a estrutura totalmente por conta exatamente dessa instabilidade lateral. Então, aqui na planilha que a gente estava usando, ela tem uma aba chamada de estabilidade lateral que a gente vai conferir. Então, a gente viu que o vão teórico, vamos colocar aqui L0, seria o vão teórico da nossa viga, ficou sendo quanto? Ficou sendo, que seria essa distância aqui, né? Eu acho que é aquele 24,10, né? Exatamente, ó, 24,10. Que é o ponto de apoio, né? Dela aqui. Na movimentação, ela é até um pouco menor, né? Porque está movimentando a partir daqui, ó. Então, teria um vão teórico de movimentação a partir daqui. Mas também seria 23,30, né? Mas vamos adotar esse 24,10, que é a posição que ela vai ficar depois montada, né? Em cima dos aparelhos de apoio. Então, a gente tem aqui na planilha 24,10, vamos colocar aqui, ó, a informação. Então, essa aba é estabilidade lateral. O primeiro item o primeiro critério de verificação que a gente usa é o da NBR 6118, né, que é a nossa norma de concreto. Então, lá no capítulo 15.10, ela tem
uma verificação que precisa, de instabilidade lateral de vigas, que é que vai ser utilizada aqui. Aqui ele está dizendo, né, mostrando aqui qual é a mesa que está comprimida, se é um perfil tipo I ou tipo desse tipo aqui, o nosso está mais parecido com essa seção aqui, né? Então, para esses casos, ele define um valor de beta, que é um parâmetro que ele usa aqui no processo, que vai ser igual a 0,4, tá? Igual a 0,4. Então, o que acontece? Então, deixa eu ver como é que a gente chega para cá. Ah, tá aqui. Pronto. A condição é que o B, que seria a largura da região comprimida, então B, isso é muito importante chamar, que B é a largura da zona comprimida, ele tem que ser verificado com duas situações, o L0 sobre 50 e esse beta de flambagem vezes a altura da viga. Tá? Então tem duas condições, tem que ser maior do que isso e maior do que isso. Então a gente está chamando essa primeira condição de beta F mínimo 1 e a segunda condição de beta mínimo F2, BF mínimo 2. Ok? Esse é o critério da NBR 6118. Então para isso a gente precisa informar o L0, que seria o vão teórico, e a largura, a altura da viga. E agora vem uma coisa muito importante, que é a largura da mesa comprimida. Então todos iriam pensar que a largura da mesa comprimida seria essa daqui, tá? Teoricamente. Então se essa viga não tivesse protensão, a largura seria 1 metro efetivamente, porque se só está atuando o peso dela, essa mesa aqui estaria comprimida, né? Porque eu teria, se eu apoio aqui, eu estou numa situação de viga biapoiada, então o momento é positivo, comprime a mesa superior e traciona a mesa inferior. Entretanto, pessoal, vou ter a protensão. E a protensão que ela vai fazer é pré-comprimir essa mesa inferior. Então vocês vão ver que a viga protendida, quando ela for montada, ela está inclusive com uma contraflecha, vai ter uma flecha para cima, mostrando que quem está comprimido nessa fase é a mesa inferior e não a mesa superior. Então, por isso, né, que pode gerar instabilidade nesse tipo de viga, exatamente por conta dessa situação, tá? Então, aqui na planilha, a gente tem que colocar, se é uma viga pré-moldada, de concreto protendida, esse BF, que é a largura da mesa comprimida, tem que ser igual à largura da mesa inferior. Por isso que a gente está colocando 60 centímetros aqui. Tá certo? Bom, pela formulação, então, da 6118, o primeiro critério pediria uma mesa, essa mesa deveria ter 48,20, que é esse critério aqui, ó. Pelo segundo critério, considerando o beta de flambagem igual a 0,4, né, a partir dessas considerações aqui, né, do próprio texto normativo, aí nós encontramos 48. Então, o BF mínimo seria o maior dos dois aqui, daria 48,20. Então, tá ok, porque nós estamos usando 60, né? Ok? Então, pela NBR 6118, está ok. Aí a gente faz uma outra verificação também aqui nessa planilha, usando o critério do Eurocode. Então, o Eurocode, ele pede que a relação altura da viga dividido pelo BF seja menor do que 3,5. Então, a nossa está 2. Tá ok. A outra verificação do Eurocode é que o comprimento vão teórico dividido pelo BF seja menor do que 55,56, tá? Esse é o valor, né, estabelecido lá pela norma do Eurocode. Então, dá 40,17, então também está atendido. Agora vem a outra segurança aqui importante, a segurança pelo PCI, que é o Instituto, né, do Concreto Pré-Moldado americano, né? Precast Concrete Institute, né? Tem um site bem interessante, com muitas publicações. Então, o processo, né, preconizado pelo ACI é o seguinte, ó, ele manda verificar qual é a relação
entre a distância entre o ponto de pega, para onde você vai pegar a viga, e o centro de gravidade da viga, tá? Essa distância é dividido pela flecha que você obtém ao girar essa viga, tá ela deitada e biapoiada. Então vai ser como se eu invertesse a viga, fazer uma flexão dela no sentido contrário. Por isso que eu vou precisar do momento de inércia dela não em torno do eixo X, mas em torno do eixo Y, tá? O momento de inércia em torno do eixo Y, que é o JYY que está sendo pedido aqui. Aqui nessa norma ele usa o comprimento do balanço, mas no caso aqui, se a gente já adotou 24,10 aqui, 24,10 vai ter um balanço para cada lado ainda de 0,40, né? Que é exatamente essa situação aqui, né? Se a gente está apoiado aqui, eu tenho um balancinho pequenininho aqui, ó, de 0,40, ó. Tá vendo? 0,40 aqui, né? Que a gente está supondo que a viga está apoiada aqui, está apoiada ali. Ok? Poderia ser até um pouco mais, né? Se a gente imaginar a posição de transição, que é essa que ele está sendo içado aqui, né? Teria um balanço um pouquinho maior. Isso é para diminuir a flecha, né? Ele vai calcular exatamente essa flecha dela deitada, tá certo? Então essa planilha vai calcular essa flecha, aqui o valor dela, mas nós vamos ter que ajustar para nossas características aqui do perfil. Então a gente vem aqui, ó, eu vou precisar da área do perfil, que ele vai ter que calcular o peso próprio dele, né? E o momento de inércia em relação ao eixo Y. Então tudo isso a gente pode fazer aqui no AutoCAD, né? Então a gente pega a seção mais fraquinha, né? Que é a que acontece mais aqui, que essa é a seção mais robusta, está só nas extremidades. Aí a gente vai transformar isso aqui numa área, né? numa região. Aí a gente pode colocar o centro, né, do nosso sistema no meio aqui da mesa inferior. Pronto. Ok. Aí vamos pedir as características geométricas disso aqui, ó. Inquiry. Cadê? As propriedades de massa de uma região. Aí, ó, área 0,44, tá? Esse valor aqui de área 0,44. O momento, o centro de gravidade está 0,6144 em relação à base. E o JYY, que aqui embaixo estão os dois momentos, ó, dá 0,0144 em relação ao eixo Y, que é o eixo X, e o eixo J, que é o eixo vertical, é 0,0144. Vou guardar isso aqui, ó. E aí eu vou colocar, então aqui, a área foi 0,44. O J já estava aqui certo, 0,0144. A gente pode usar o modo de elasticidade de 30 gigapascal, que é um concreto, né? Que nessa época já deve estar com seu, no mínimo, 30 MPa de FCK. E o comprimento do balanço é 0,40, imaginando que ela está apoiada ali. E nós vamos ter agora essa distância aqui em centímetros, que a gente tem do nosso desenho aqui, ó. Vamos ver ele aqui. Essa distância. Bom, vamos marcar o centro de gravidade, né? O centro de gravidade, segundo ele está dizendo, está 0,61 da base. Então, ó, 0,61 da base. Então, offset, vamos botar isso aqui alinhado, né, para ficar um valor interessante aqui, ó. A gente medir consistentemente, ó. Então vamos levar a viga aqui, a nossa elevação, base com tudo, aqui para cima. Pronto. Então tá todo mundo alinhado.
O centro de gravidade, pessoal, está 0,61. Ele é um pouquinho mais alto, 0,61. Vou botar 0,615. Offset, então, 0,615, ou seja, 61,5 centímetros. Offset aqui, 0,615, tá? Então vai bem aqui, eu vou apagar essa cota para não confundir aqui, ó. E aqui está o centro de gravidade, então, ó. Certo isso? Vamos lá. 0,615. Então aqui está o centro de gravidade dessa seção aqui, que é a seção principal. Quanto é que está a distância dela? Então o ponto de pega, ó, seria essa distância que vem daqui até aqui, ó. Perdão, não aqui inclinado, na vertical, né? Aqui, 39 centímetros, ó. Certo? É isso que ele está pedindo como informação aqui, ó. Então a gente vem aqui, já colocou, já estava lá o 39 centímetros. Ele calcula o peso da viga, que é esse 0,44 vezes 25, né, que é o peso específico do concreto, dá 11 kN por metro. E aqui ele calcula a fórmulazinha elástica do cálculo da flecha. Então, se a gente dobrar ela e apoiar, né, nesses pontos de apoio, ela vai ter uma flecha de 11,17 centímetros. 39 dividido por 11,17, aqui ele está dizendo que é o coeficiente de segurança. 39 dividido por 11,17, exatamente, é 3,5. Então, 3,5 a gente quer que ele seja pelo menos maior do que 2, segundo o PCI. E aí está confirmado também segundo o PCI. Ok? E aí a gente ainda segue mais, nós vamos usar mais duas normas, ó. A norma a NBR 9062, que é a norma de concreto pré-moldado do Brasil. Então ele exige L sobre BF menor do que 50, LH sobre BF ao quadrado menor do que 500. As duas coisas também estão sendo atendidas, são os critérios da NBR 9062. E temos agora, mais recente também, um critério da norma de pontes, que era bem mais restritivo. Então ele pega LH elevado a 1/3 dividido por BF elevado a 4/3, tem que ser menor do que 50. Então, a rigor, aqui não estaria funcionando, né? Porque 50,61 está um pouquinho maior do que 50. Mas eu acho que pode conviver com isso aqui, não vai ser isso aqui, né? Que vai certamente causar muito problema. Está muito próximo aqui. Ok? Se quisesse salvar isso aqui, teria que aumentar um pouquinho mais a mesa inferior aqui. Talvez colocar 65, ó. Tá? 65, aí, ó, já estaria tranquilo, né? Estaria tranquilo para todo mundo. E aqui aumentar isso aqui, né? Porque aumentando para 65 aqui, eu aumento o meu J, né? O aumento de inércia da flexão também na direção transversal, na direção Y. Mas vamos deixar com 60 mesmo, nesse exemplo aqui. Né? Está muito próximo aqui o valor de ser atendido. Esse é o critério, normalmente, né, o mais restritivo, inclusive o mais recente também, da norma de ponte. Não passando aqui, pessoal, por algum desses critérios, ainda pode ser examinada por métodos mais sofisticados, métodos elásticos. Tá? Isso aqui normalmente é uma coisa mais conservadora, né, da norma, sobretudo esse da norma de pontos aqui, e pode ser verificado também externamente. Ok? Então a ideia era isso. Com isso finaliza, você passando por esses critérios aqui todos, valida, né, isso é importante, valida a seção transversal que você usou para o tabuleiro e aí pode prosseguir, né, o detalhamento. Aqui você vai distribuir, fazer a seção transversal, né, mostrar aqui esses detalhes aqui, construir uma elevação da ponte por completo,
Aqui tem os detalhes também que foram passados aqui sobre como é nas extremidades, nas alas, né? A travessa de extremidade. Então, esses outros elementos aqui que são que tem dimensões, algumas dimensões padronizadas, né? Como a gente está vendo aqui. Ok? Então foi mais para nesse segundo aqui para completar e mostrar como é o detalhamento, né? A construção gráfica aqui, o desenho da nossa viga principal. Ok?